Antes de tudo, é para mim um prazer enorme, uma honra. Eu agradeço ao pastor Jair, agradeço ao pastor Jean, ao conselho dessa igreja, pela oportunidade e o privilégio de estar aqui, dirigindo a palavra à congregação em uma noite especial, uma noite de celebração. Eu peço que todos abram a Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 20. Vamos falar do rei Josafá, já foi até citado aqui. 2 Crônicas, capítulo 20. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 17. Amém? Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Hazazon Tamar, isso é, em Gede. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo, vindo de todas as cidades de Judá, para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu, Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo, força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu, nosso Deus, que expulsaste os habitantes desta terra perante Israel, o teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia. E tu nos ouvirás e nos salvarás. Mas agora aí estão os amonitas, moabitas e habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matatias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Ele disse: escutem, todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá, assim diz o Senhor a vocês: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles, eis que virão pela subida de Ziz, e vocês o encontrarão no fim do vale, em frente ao deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo, nem desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Amém. Pastor Jair acabou de citar que a vida cristã não é um passeio. A vida cristã é cheia de batalhas. Essa semana eu ouvi uma frase, alguém falou: a vida é subida. Cada um que já tentou emagrecer sabe o que isso quer dizer. Quanto tempo demora para você perder 1 quilo e quanto demora para você comer um pote de sorvete? Não é verdade? Quanto demora para você poupar e quanto demora para você gastar? No geral, nós gastamos muita energia na vida. Enfrentamos várias batalhas. Hoje bateram no nosso carro. Guerra espiritual, porque eu ia pregar, fatalidade da vida, guerras, não sabemos. Temos pequenas batalhas, temos grandes batalhas, temos pequenos desentendimentos, temos graves enfermidades, temos pequenas perdas financeiras, temos grandes perdas na família. Fato é que saber como batalhar enquanto povo de Deus e saber como vencer as batalhas como povo de Deus é essencial para nós. Hoje eu quero explorar com os irmãos esse texto, não só esse texto, nós vamos andar aqui pelo reino do rei Josafá,
em 3 momentos da vida dele, para falarmos um pouco sobre o que é batalhar, sobre o que é vencer. Josafá é o 4º rei de Judá. Os irmãos sabem que o reino de Deus, o reino do povo de Deus, se dividiu logo após o reinado de Salomão. Ao norte ficou o reino de Israel, ao sul ficou o reino de Judá. O reino de Judá teve reis bons e teve reis maus. O reino de Israel sempre foi um reino pagão, onde apenas reis maus reinaram ali. Josafá é um dos bons reis de Israel. Ele é um dos bons reis. O tema geral aqui do livro, o tema geral do texto, é que Deus abençoa a obediência do seu povo, com bênção e com vitória. Mas Deus traz juízo e derrota quando existe desobediência. Obediência é igual a bênção. Desobediência é igual a derrota. Esse é o tema geral do livro de Crônicas. O livro de Crônicas, assim como os seus livros irmãos, 1º e 2º Reis, eles são quase uma aplicação prática do livro de Deuteronômio. O livro de Deuteronômio é o livro dos últimos discursos de Moisés, onde a lei de Deus é exposta e onde Deus diz o que ele faria. E a partir daí nós vemos a lei de Deus em ação. E é isso que nós estamos vendo aqui. O povo da aliança, ele habita numa terra cercado de inimigos. Deus havia mandado o povo expulsar todos os inimigos de Canaã. Deus prometeu a terra a Abraão. Quando eles entram na terra, Deus falou: expulsem todos os inimigos, não se misturem com eles, não façam alianças com eles, não adorem os deuses deles. Mas o povo não cumpre o mandato de Deus. E o povo faz aliança com os povos estranhos, o povo adora os deuses pagãos, o povo não expulsa todos os inimigos. Então Deus decreta que aqueles inimigos estariam sempre ao redor do povo. E eles seriam instrumento de disciplina de Deus. Então, em todos os reis ao longo da história bíblica, as guerras são a pontuação daquilo que Deus estava fazendo no povo. Se ele estava trazendo juízo ou se ele estava trazendo vitória. Sempre que você lê os livros de reis, de crônicas, observe as batalhas. Elas são um tema principal em cada reinado. E ali você vê como Deus está agindo. Se o povo está obedecendo a Deus, vem vitória. Se o povo está desobedecendo a Deus, vem derrota. Isso nos traz a Josafá. A história dele é narrada no capítulo 17, 18, 19 e 20. E ela é composta basicamente por 3 grandes momentos que eu quero explorar com vocês aqui. Nós vamos ter uma primeira vitória em uma não guerra, nós vamos ter uma derrota em uma guerra que ele não deveria ter participado. E nós vamos ter esse texto que nós lemos, que é o ponto alto do reinado dele, quando Deus declara que a batalha é do Senhor. Então o tema da nossa palavra hoje é vencendo as batalhas. Vencendo as batalhas. Como nós vamos vencendo as nossas batalhas? O primeiro ponto, tenha a prioridade correta. Tenha a prioridade correta. Eu quero que os irmãos abram comigo o capítulo 17. Voltem aí, 3 capítulos na sua Bíblia. Eu vou ler do versículo 7 ao versículo 11. É o início do reinado de Josafá. E está escrito aqui: no 3º ano de seu reinado, ele enviou os seus oficiais, Beni-Rail, Obadias, Zacarias, Natanael, Micaías, para ensinarem nas cidades de Judá. Com eles foram os levitas, Semaia, Netanias, Zebadias, Azael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias, Tobi-Adonias e os sacerdotes, Elisama e Jeorão. Eles percorreram todas as cidades do reino de Judá, levando consigo o livro da lei do Senhor e ensinando o povo. O temor do Senhor caiu sobre todos os reinos ao redor de Judá, de forma que não entraram em guerra contra Josafá. Alguns filisteus levaram presentes a Josafá, além da prata que lhe deram como tributo, e os árabes levaram rebanhos, 7.700 carneiros e 7.700 bodes. Veja bem, o que está acontecendo aqui? É o primeiro ano do reinado do rei Josafá. E a principal preocupação de um rei era o quê? As guerras ao redor dele, os inimigos que habitavam ao redor dele. No primeiro ano, era uma ótima oportunidade para haver uma invasão.
Era uma ótima oportunidade para os inimigos aproveitarem a reorganização ali do reino e tentarem lucrar em cima desse novo reino. Mas qual foi a prioridade do rei Josafá? Um rei bom diante do Senhor. A partir do versículo 3, principalmente no versículo 9, ele vai falar que Josafá ordenou que levitas, sacerdotes e oficiais percorressem o país, ensinando a lei do Senhor. Ensinando a lei do Senhor. Essa foi a prioridade do rei. Ensinar a lei. Existem outros reis que começaram o reino fortificando cidades. Existiram outros reis que começaram o reino conquistando território. Mas Josafá, pelo que eu me recordo, é o único exemplo que ordenou que se percorresse o país, ensinando a lei. E a Bíblia fala que por causa disso, o temor do Senhor caiu sobre os povos ao redor dele. Você entende o que é isso, meu irmão? Toda a ameaça de guerra que poderia existir foi aplacada por Deus. E houve paz no reino de Josafá, porque ele priorizou que a lei do Senhor fosse ensinada e obedecida. A Bíblia fala que os filisteus enviaram tributo. Os filisteus. Vocês lembram quem são os filisteus? Desde Golias, lá com Davi, desde antes disso, Israel guerreia com os filisteus. Eu não sei se você sabe, mas os filisteus tinham 5 cidades principais. Uma delas se chamava Gaza, onde é a principal região de encrenca hoje lá em Israel. Faixa de... Cada vez que um foguete sai da faixa de Gaza, isso ecoa o decreto que Deus deu, que os povos ao redor de Israel sempre estariam em guerra. Os decretos do nosso Deus são eternos, amém? Os decretos de Deus são eternos. Os filisteus mandaram tributo. A principal vitória de Josafá foi uma não guerra, foi uma ausência de guerra, porque ele priorizou a lei e o ensino da lei, e Deus trouxe paz. Trouxe paz. Nós temos, muitas vezes, uma relação um pouco negativa com a lei. Eu lembrei de uma história minha. Na 5ª série, eu fui estudar num colégio em Belo Horizonte, Colégio Batista Mineiro, colégio tradicional, muito bom. Mas assim que eu entrei, eu fui apresentado a uns profissionais do colégio chamados disciplinários. É os que nós conhecemos como badecos. A função deles era manter a disciplina. A minha função era causar o maior estrago possível no trabalho deles, né? Sem ser pego. Muitas vezes nós temos essa relação com a lei de Deus. Nós achamos que a lei nos limita. Nós queríamos sair para beber, para festar, para fazer as coisas, e nós não podemos nos divertir, porque a lei de Deus nos limita. A lei de Deus parece uma corda que nos puxa. Isso é fruto do nosso coração mundano e mau, que não entende o verdadeiro propósito da lei de Deus. Quando o decálogo, os 10 mandamentos, eles vão ser ditados, vão ser falados por Deus, lá em Êxodo 20, no versículo 2, está escrito assim: eu sou Yahvé, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Antes de falar a lei, Deus diz o seu nome. Isso quer dizer que antes de dar a lei, Deus se deu a conhecer para o povo dele. Ou melhor, que por dar a lei para o povo, Deus se fez conhecido para esse povo. E além de falar o seu nome, Deus diz o que ele fez. Ele falou: eu te tirei da terra da escravidão. A lei de Deus é liberdade. Observe que quando não havia lei, havia escravidão. Pelo fato de haver lei, houve liberdade. Eu sou Yahvé, eu sou o Senhor, seu Deus, que te tirou da terra do Egito, da terra da escravidão. Essa mesma realidade se aplica à nossa vida. Como um texto desse fala conosco hoje? Alexandre, você está falando de lei, eu não posso mais comer porco. Não é isso, meu irmão. Não é isso.
Mas não deixa também de ser isso. Toda essa lei é útil para nós. Todo esse livro é útil para nós. Nós somos o povo do livro. Nós somos, antes de tudo, o povo do livro. Nós somos o povo que se reúne para abrir esse livro e pregar esse livro. Quando eu venho aqui, quando o pastor Jair vem aqui, quando o pastor Jean vem aqui, o pregador faz o esforço, o maior esforço possível para que este livro seja pregado para vocês, não as minhas opiniões, não os meus talentos, não aquilo que eu penso, mas aquilo que o livro fala, aquilo que o Senhor fala no livro, aquilo que o Senhor se revelou através do livro. A oração mais importante para o povo de Deus, que está lá em Deuteronômio capítulo 6, é chamada a oração do Shema. Shema Israel. Shema Israel. Ouve Israel. O Senhor teu Deus é o único Deus. Esse é o chamado para nós. Para ouvirmos. Ouvirmos o quê? Aquilo que o Senhor tem para falar para nós. Através do livro. Eu quero falar para vocês, meus irmãos, que a lei de Deus é bênção para a sua casa. Eu quero falar para você, meu irmão, que a lei de Deus é vitória na sua batalha. Eu quero dizer para você que a lei de Deus é milagre na sua vida. É milagre na sua vida. A minha filha Isabela, cadê minha filha Isabela? O terror de qualquer filho adolescente é o pregador pedir para ele levantar. Não vou pedir para você levantar, minha filha. Minha filha voltou da viagem missionária. Agora, com os outros jovens da nossa igreja, eles ouviram milagres, eles ouviram histórias sobre água caindo do céu, como resposta de oração do povo de Deus. Vocês entendem o que é isso, meu irmão? Parece uma história que nós leríamos nos livros do Antigo Testamento, mas está acontecendo aqui. Eles viram, eles não ouviram, eles viram tumores sendo curados, caroços sumindo na frente deles, por causa da oração deles. Eles viram isso, porque milagres acontecem. A lei de Deus é bênção, a lei de Deus é milagre. Meu irmão, esforce-se. Josafá tem uma série de nomes aqui no livro, e a gente lê nome, parece uma coisa chata da gente ler. Mas isso mostra como Josafá organizou uma comitiva para que a lei fosse ensinada. A lei precisava ser copiada à mão. Dinheiro precisou ser separado. Pessoas precisaram carregar burros, camelos, jumentos com mantimentos para as pessoas viajarem. Convites precisaram ser mandados. Pessoas foram à frente para mapear terreno. Existe uma logística para que a lei de Deus fosse ensinada. Esforce-se para você aprender a lei de Deus, para você priorizar a lei de Deus. Faça um clamor aos pais. É o seu papel, meu irmão, ensinar a lei de Deus na sua casa. É o seu papel gastar o seu tempo, gastar a sua energia, para aprender a lei de Deus, ensinar a lei de Deus para a próxima geração. Deuteronômio 6, 7 nos ordena isso. É uma ordem. Fala assim: ensine-as, as letras da lei. Ensine as letras da lei com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Esse é o seu papel, pai. Essa é a ordem para você, pai. Priorize a lei de Deus na sua casa. Como você vai vencer a sua batalha? Primeiro ponto, priorize a lei de Deus. Tenha a prioridade correta. Amém? Como vamos vencer as nossas batalhas? Segundo ponto, tenha a visão de mundo correta. Capítulo 18 agora. A segunda cena aqui do reinado de Josafá. Vou ler do versículo 1 ao versículo 4. Josafá tinha grande riqueza e honra, e aliou-se a Acabe por laços de casamento.
Alguns anos depois, ele foi visitar Acabe em Samaria. Acabe abateu muitas ovelhas e bois para receber Josafá e a sua comitiva, e insistiu que atacasse Ramote-Gileade. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: irás comigo lutar contra Ramote-Gileade? Josafá respondeu: sou como tu, e meu povo é como teu povo. Estaremos contigo na guerra. Até aqui está bom. Estaremos contigo na guerra. O que está acontecendo aqui? Josafá já não era mais um rei iniciante. Ele já tinha poder, ele já tinha riqueza. Provavelmente, a Bíblia não fala isso, eu estou especulando, mas provavelmente os povos ao redor cresceram o olho. Havia uma ameaça crescente. As apostas eram mais altas. Havia dinheiro, havia poder. Fazer aliança com outro povo é um mecanismo de proteção. Quando um rei faz aliança com outro rei, normalmente através de um casamento, isso foi muito comum em toda a história, até na história medieval, os reis fazem isso para se tornarem mais fortes, para se protegerem contra essas ameaças ao redor dele. Mas qual era o mecanismo de proteção prescrito na lei de Deus? A proteção era através da obediência, não era através da aliança. Pelo contrário, a aliança era proibida. O Senhor falou: não façam alianças. Não façam alianças. Josafá, como um conhecedor da lei, provavelmente lembrava de Josué, capítulo 9, quando Josué faz uma aliança incauta com os gibeonitas e por causa disso traz problemas para o reino de Judá. Mas ainda assim ele faz essa aliança. Quem era Acabe? Quem era esse Acabe? 1 Reis 16 vai contar para a gente, ele vai falar assim: Acabe, eu não passei esse texto para Edinho, então tudo bem, Edinho, eu vou ler aqui, tá? Acabe, filho de Onri, fez o que o Senhor reprovava. Mais do que qualquer outro antes dele, ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, mas também se casou com Jezabel, filha de Etibal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e a adorá-lo. Quando um rei era bom em Israel, era dito sobre ele que ele andou nos caminhos de seu pai Davi. Então Davi é o epíteto, ele é o modelo do rei bom. Todo rei bom andou nos caminhos de Davi. Todo rei mau andou nos caminhos de Jeroboão. Jeroboão é o modelo do rei mau. Acabe, não só é dito que ele andou nos caminhos de Jeroboão, como é dito que ele não achou isso suficiente. E ele fez ainda pior. Ele se casou com Jezabel e ele adorou Baal. Jezabel é a bruxa máxima da Bíblia. Pensa que Josafá deu a filha dele para se casar com o filho dessa mulher. A filha de Josafá tem Jezabel como sogra. Uma bruxa, ela é a grande inimiga de Elias. Você lembra? Elias contra os profetas de Baal. É Jezabel que manda os profetas lá. A mulher é uma bruxa. Acabe, ele é tão mau que se você ler a história dele, Deus fala assim: eu vou matar Acabe, eu vou matar toda a descendência de Acabe, e eu vou acabar com o nome de Acabe da terra, de tão mal que Acabe foi. Mas foi com essa pessoa que Josafá fez aliança. Qual foi o resultado disso? Na guerra, que eu não posso ler o texto todo, é muito, muito bom, assim, eu aconselho que os irmãos leiam, mas na guerra aqui contra esse povo, Deus fala que vai matar Acabe, e mata mesmo. Acabe se disfarça de um soldado inimigo atira uma flecha para o alto, essa flecha cai aleatoriamente e acerta a junta da armadura de Acabe, e Acabe morre. E Josafá escapa por muito pouco, quase que esse rei Josafá, de quem nós estamos falando aqui, ele quase morreu. E quando ele chega em casa, está escrito aqui no capítulo 19, quando Josafá, rei de Judá, voltou em segurança ao seu palácio em Jerusalém, o vidente Jeú, filho de Anani, saiu ao seu encontro e disse: será que você deveria ajudar os ímpios e amar aqueles que odeiam o Senhor?
Por causa disso, a ira do Senhor está sobre você. Por causa da aliança que Josafá fez. Essa pergunta se aplica a você, se aplica a mim, nas nossas alianças pela vida, quando temos medo de perder aquilo que temos, quando temos medo de perder o nosso status, quando temos medo de ter poucos likes, quando temos medo de não conseguir um namorado, uma namorada, quando temos medo de não evoluir no emprego, nós fazemos alianças. E essa pergunta se aplica a você, se aplica a mim. Será que você devia ajudar os ímpios e amar aqueles que odeiam o Senhor? Tenha a visão correta do mundo. Tenha a visão correta do mundo. Não existe aliança entre o povo de Deus e o povo da terra. Não existe, meu irmão. Não existe. Não adianta a gente professar a nossa fé exterior, mas termos práticas pagãs. Não adianta você estar aqui na igreja e ser um consumidor de pornografia na sua casa. Não adianta você dizer que vocês são uma família cristã, mas quem prega na sua casa é o Instagram, ou pior ainda, o TikTok. Sabe, não adianta você frequentar o que os ímpios frequentam. Não adianta você falar do que os ímpios falam e dizer que você é povo da aliança. Não existe aliança. A pergunta de Deus para Josafá é a pergunta para nós. Será que nós podemos amar aquilo que o Senhor odeia? Será que nós podemos amar aquilo que o Senhor odeia? Veja bem, existe uma palavra bacana, bonita, que eu gosto, que se chama cosmovisão. Cosmovisão é como nós enxergamos o mundo. Não se engane, hoje, nesse momento, estão brigando pela sua cosmovisão. Se você for assistir às Olimpíadas, são as Olimpíadas da inclusão. E estão dizendo para nós que homens podem competir em categorias femininas, e nós temos que achar que aqueles homens são mulheres. E pronomes neutros passam a ser usados nas narrações. Por quê? Para implantar em nós uma cosmovisão contrária à cosmovisão bíblica. Contrária àquilo que o Senhor diz que é. Acabe, qual era o pecado de Jeroboão que Acabe fez pior? Eles adoravam o Senhor de forma errada. Eles enxergavam a vida de adoração de forma errada. Veja bem, meu irmão, Acabe, para qualquer padrão mundano, não foi um rei mau. Israel prosperou durante o reinado de Acabe. Israel cresceu durante o reinado de Acabe. Israel conquistou e se tornou mais rico. Nada disso importa. Nada disso importa. A única coisa que importa é que Acabe era um adorador de Baal. E por causa disso ele foi varrido da terra. Deuteronômio 12, 4 a 6, está escrito: vocês não adorarão o Senhor seu Deus como eles. Essa palavra é para você, essa palavra é para mim. Mas procurarão o local que o Senhor, o seu Deus, escolheu dentre todas as tribos, para ali pôr o seu nome para a sua habitação. Para lá vocês deverão ir e levar holocaustos e sacrifícios, dízimos e dádivas especiais. O que em voto tiver prometido, e suas ofertas voluntárias, e a primeira cria dos seus rebanhos. Veja bem, Deus está dizendo, existe um lugar, e existe um jeito de se adorar ao Senhor. Não foi essa exatamente a pergunta da mulher samaritana para Jesus? Os samaritanos adoram no Monte Gerizim. Ela era da terra de Acabe. Eles adoram no Monte Gerizim. Os judeus dizem que nós devemos adorar em Jerusalém. Onde eu devo adorar? O que Jesus respondeu para ela? Os judeus sabem, os judeus estão certos. Mas vem o dia, já chegou, onde os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Daqui a pouco eu vou explorar um pouco mais esse tema. Mas o importante aqui é que Jesus é a verdadeira aliança que nós temos que firmar. Jesus é a verdadeira adoração. Jesus
é quem diz qual é a nossa cosmovisão. Como vencer as batalhas? Tem a aliança correta. Qual aliança? A nova aliança. Daqui a pouco nós vamos ler, essa é a nova aliança no meu sangue. Essa é a nova aliança. Jesus é o seu socorro. No dia que você tiver medo, e que você for tentado a mudar os seus padrões, e a fazer alianças, lembre-se, Jesus é o seu socorro. Jesus é a sua aliança. Jesus é a sua vitória. Como vencer as nossas batalhas? Fazendo as alianças corretas. Amém? Como vencer as nossas batalhas? Tendo a fé correta. Agora nós chegamos no capítulo 20 novamente. Ponto alto do reinado de Acabe. 3 povos se juntam para varrer o reino de Israel do mapa. Acabe teme, no versículo 3, está falando que ele teve medo. Mas agora, ao invés de buscar em alianças erradas ou em qualquer outro mecanismo, a palavra fala que ele decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum. E aí no versículo 14, fala assim: então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel, trineto de Matatias, levita, descendente de Acabe, no meio da assembleia. Ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá, assim diz o Senhor, não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. O que está acontecendo aqui é que Josafá, ele se coloca no templo do Senhor, e ele faz uma longa e linda oração que nós lemos no começo do culto, que vai desde o versículo 6 até o versículo 12. E essa oração, ele remete à oração feita por Salomão, quando Salomão dedicou aquele templo ao Senhor, que está escrito em 2 Crônicas capítulo 6. Salomão fez uma longa oração ao Senhor, e ele falava: Senhor, quando o povo for ameaçado por inimigos, quando o povo tiver fome, quando houver praga, e o povo vier aqui nesse templo e te buscar, responda ao teu povo. E no capítulo 7, Deus responde para Salomão, numa resposta que nós sabemos. Deus fala para Salomão: quando o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar e se converter do seu mau caminho, eu ouvirei do céu, perdoarei a sua transgressão e sararei a sua terra. Deus havia prometido para Salomão que naquele templo haveria a resposta. Acabe, no momento do maior medo do reino dele, ele se coloca na porta do templo, ele jejua, e ele lembra daquilo que estava escrito no livro de Deus. E ele fala: Deus, o Senhor prometeu que o Senhor responderia. Responde agora. E Deus responde. E o que o Senhor fala? A batalha é minha. A batalha é minha. Uma vez, eu acho que eu já contei essa história em algumas outras pregações. Um dia meu irmão vai ouvir e vai querer acertar as contas comigo. Mas, enfim, nós éramos crianças e meu irmão menor, André, hoje ele é pastor na igreja aqui no Bueno, ele arrumou uma confusão na rua com um menino maior e esse menino queria bater nele. Meu irmão ficou dias trancado no apartamento, podia sair na rua. Naquela época não tinha, né, internet, Netflix e tal, a rua era a nossa rede social ali, né. Até que um dia eu e meu irmão do meio viramos para esse garoto e falamos: mexeu com ele, mexeu comigo. Quero poupar os irmãos da violência que se seguiu. Fato é que meu irmão pôde brincar novamente na rua. Mas por quê? Porque eu e meu irmão tínhamos uma aliança de sangue. Então quem mexeu com meu irmão, mexeu comigo. No momento que o povo de Deus é ameaçado,
Deus fala: mexeu com o meu povo, mexeu comigo. Se o povo está em obediência, se o povo está em aliança, se o povo está debaixo da lei, se o povo está debaixo da proteção de Deus, Deus responde à oração dizendo: a batalha é minha e vocês não precisam fazer nada. A batalha é minha. Como isso se aplica para nós? Havia um ponto muito importante ali. Josafá estava orando no templo. Que templo? Templo construído por Salomão. Para os leitores originais desse texto de Crônicas, Crônicas foi um livro escrito após o exílio. Então, as pessoas que liam esse texto não tinham mais o templo de Salomão. Elas tinham o chamado segundo templo, que foi construído por Esdras e Neemias. Está escrito lá em Esdras, Neemias, um pouco no livro do profeta Ageu, um pouco em Zacarias, a construção do segundo templo. Esse texto para elas tinha um significado de dizer: olha, esse templo, apesar de não ser tão glorioso, ele significa a mesma coisa, é a presença de Deus entre nós. Então, quando o povo lia a história de Josafá e olhava para o templo, que era mais humilde que o templo de Salomão, eles tinham o coração aquecido e falavam: ainda que não seja o glorioso templo de Salomão, a presença de Deus ainda está conosco. Mas esse é o povo, lá de mais ou menos 400 anos antes de Cristo, 500 anos antes de Cristo. E para nós? Jesus, em João 2:19, no momento em que ele está fazendo a limpeza do templo, do templo físico, os fariseus perguntam para ele qual é a autoridade dele, por que ele estava fazendo isso, e ele falou assim: destruam esse templo, falando de si mesmo. João explica, ele falava de si próprio: destruam esse templo, e em 3 dias eu o reconstruirei. Para nós, o templo, o local da oração, o local onde existe a promessa de resposta de Deus, não é um lugar, é uma pessoa. Uma pessoa. Foi a resposta que a mulher samaritana recebeu. Não é em Samaria, mas também não é em Jerusalém, porque vem o tempo e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. O nosso templo é um templo espiritual. O nosso templo é aquele que se chamou de caminho, verdade e vida. O nosso templo é Jesus. Jesus é o seu lugar de clamor. Jesus é o seu lugar de resposta. Jesus é o seu lugar de refúgio. Jesus é o lugar onde você vence as batalhas. E a batalha que é de Deus, essa batalha que Deus fala, a batalha é minha, não é só aquela batalha de Josafá. Ela tem uma aplicação imediata para o rei, o rei venceu os 3 exércitos. Ela tem uma aplicação para o povo da aliança, porque nós entendemos que a história de Israel foi preservada através dessa vitória, mas ela tem uma aplicação eterna. A grande batalha também é de Deus. E ele também declarou. Só que ele não disse: a batalha é minha. Ele disse: está consumado. Na cruz, o Senhor Jesus se apropriou da batalha que era sua, que era minha, e venceu. No momento em que ele fala: está consumado, a grande vitória cósmica, a grande vitória eterna é decretada. E a partir desse momento, todas as suas batalhas posteriores são lutadas por e em conjunto ao Deus eterno. Você não precisa mais ir ao templo. Você não precisa mais da arca. Você não precisa mais ser israelita. Você é povo de Deus. E as suas batalhas, para você, Deus fala: é minha. Você não precisa fazer nada.
A cruz pode parecer para você derrota, mas Paulo vai falar em Colossenses 2, 14 e 15. Dá tempo de pôr? Colossenses 2, 14 e 15. Ele fala assim: e Jesus na cruz, e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez dele um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. A linguagem desse versículo é triunfalista, é militar. Jesus despoja, Jesus expõe os inimigos como um rei que pegava as armas e a riqueza e a comida dos derrotados, como um rei que expunha os corpos dos derrotados, como um rei que desfilava em triunfo. É disso que está falando. O seu Deus venceu a sua batalha dele. Como vencer as batalhas? Primeiro ponto, tendo a prioridade correta, prioriza a lei de Deus na sua vida. Segundo ponto, tendo a visão de mundo correta. A sua aliança é a nova aliança, não é a aliança com os povos da terra. Terceiro ponto, tendo a fé correta. Jesus venceu a batalha eterna. Ele é o lugar onde você busca refúgio. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, porque a maior de todas as batalhas foi vencida por ti na cruz. Por causa disso, somos incluídos no teu povo. Por causa disso, nos apropriamos da promessa. Por causa disso, sabemos que essa palavra é para nós. Peço que o Senhor nos ajude todos os dias a caminhar em ti, a prosperar em ti e a vencer as nossas batalhas pelo teu nome, pelo teu poder, em nome de Jesus. Amém. Amém.